da segunda série. Mais uma vez estamos aqui e hoje eu vou falar um pouco sobre o Japão. O Japão, a maioria já deve saber que é um país asiático e que é formado por ilhas, dentre as quais a gente pode dizer que são 3 ilhas. A que está ao norte, Hokkaido, a maior que está ao meio, Honshu, e ao sul, que é dividido em 2 partes, a Shikoku e a Kisao. Desculpa. Então, essas 4 grandes ilhas, ou também chamado, que formam o país chamado de Terra do Sol Nascente, se juntar todo esse território, ele é um pouco maior do que o estado de Goiás e um pouco maior do que a Itália. Sendo que, devido ao tamanho da ilha Honshu, ela é subdividida em 5 regiões administrativas: Tohoku, Shobu, Konto, que é onde está Tóquio, Kansai e Chugoku. Então, essas divisões administrativas servem para poder melhorar e controlar o território japonês. Sem contar também que o território japonês esteve em várias disputas durante vários longos anos. Ele entrou em disputa com a própria Rússia pelas ilhas do norte, chamado de Kurilas. Entrou em conflito com a China, também por ilhas de Senkaku, por ter uma favorável rota marítima, apesar de não ter população nenhuma. Só que dentro de todos esses conflitos aí que ocorreram em meados do século XIX, houve a chamada restauração Meiji ou Era Meiji. Essa restauração Meiji ou Era Meiji, ela foi promovida e fez um grande favorecimento a todo o território japonês, principalmente porque ela desenvolveu muito, investiu muito em desenvolvimento de infraestruturas, não só como escola, estrada, bancos, indústrias, tanto que nas indústrias depois surgem as chamadas as Keiratsu e as Zabatsu, que surgem logo após a Era Meiji. Mesmo com tudo, hoje, a gente for analisar o Japão, as características políticas e econômicas, é um país de primeiro mundo, muito bem favorável, mesmo ele tendo saído derrotado na Guerra da Manchúria e sendo devastado na Segunda Guerra Mundial por 2 bombas atômicas que caíram em Nagasaki e Hiroshima. De acordo com a estrutura geológica do território japonês, o território está situado sobre 3 placas tectônicas, que está muito próximo ao Cinturão do Fogo. Cinturão do Fogo, onde tem uma grande incidência de vulcanismo. E outras 2 bem próximas. Então, se a gente for analisar a parte continental e a parte oceânica do território japonês, ele está situado aí mais ou menos em 5 placas tectônicas, que estão em constante movimento. Daí, por esse motivo, o território japonês ser uma área de grande estabilidade tectônica, com grande ocorrência de terremotos, de tsunamis ou abalos sísmicos. Com isso, o próprio governo japonês investiu pesadamente na engenharia civil, onde hoje ele vem buscando vários anos, devido a esses abalos sísmicos, essa tecnologia nas construções. Criam construções com pêndulo para poder equilibrar o peso, construções algumas com placas de aço, outras são construídas sob mola, justamente para poder tentar manter e equilibrar justamente essas construções quando o território vier a balançar ou a sacudir. E que, por sinal, a reconstrução do território japonês é sempre muito rápida, muito bem organizada. No clima, o território japonês está situado toda na zona temperada, porém ele tem 4 climas característicos. Ao norte, que é o clima frio, que está mais próximo da Rússia. Na principal ilha, é dividida em 2 partes. A parte norte
da principal ilha tem um temperado oceânico, na parte sul a gente tem o subtropical e nas ilhas ao sul a gente tem um clima tropical. Devido ao terreno acidentado e ser constituído de vários morros, montanhas, o território japonês não possui grandes rios, tanto de volume de água quanto de extensão. Porém, mesmo com pouca extensão, alguns rios são muito favoráveis à construção de hidrelétricas, devido ao próprio favorecimento deles serem rios, no caso chamado de planaltos, deles serem rios com uma certa corredeira favorável para a construção disso daí. Na próxima aula, galera, a gente vai continuar a falar sobre território japonês. A gente deve entrar em vegetação, população, economia e religião. Até o próximo encontro. Um abraço, fiquem com Deus.